Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos meus irmãos, debaixo da graça e da proteção de Deus. Amém? Às vezes a gente comenta alguns fatos, alguns acontecimentos, e muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus, não entendem o que a gente quer falar. Mas vocês sabiam que tem muitas pessoas que estão vivendo enganada pelos homens, né? A Bíblia aqui no livro de Oséias, né? Daqui a pouco eu vou falar um detalhe sobre algumas atitudes do bispo Ed Macedo. Só que a gente não está aqui falando nada contra assim a pessoa, né? Nós temos que amar nossos irmãos, nós temos que respeitar os nossos irmãos. Mas quando se trata da palavra de Deus, irmão, a gente temos que falar a verdade. Porque aqui no livro de Oséias, capítulo 3, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que é nós, profeta, que temos que orientar o povo. Você vê que Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, ou seja, porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento da minha palavra. Então, a gente pode decifrar aqui que o povo sofre porque falta o conhecimento à palavra de Deus, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus, né? E Deus, ele não fala com o ímpio. Ele não está falando aqui com o ímpio. Ele está falando com o seu povo. O meu povo sofre porque ele falta conhecimento. Porque ele falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, ou seja, pastor, pregador, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, o que eu quero dizer a respeito de algumas pregações, de algumas denominações ou congregações? Eu quero dizer para você que está me escutando agora, que aqui não é uma fofoca, irmão. Você tem que entender se é que eu posso te chamar de irmão. Se só porque muitas pessoas estão vivendo como está vivendo, porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu posso falar mal de igreja? Não. Eu tenho que falar de ensinamento errado. Lá no livro de Tito, né? Aquele pequeno livro, Epístola, Carta, diz que nós temos que denunciar aqueles que pregam a palavra de Deus de forma errada. Lá no livro na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10, né, na Epístola de Paulo, a Bíblia diz que nós temos que fazer eles calar. Quem? Aqueles que retorcem a palavra de Deus. Então você não pode ir contra, irmão. Você não pode ir contra, isso é bíblico, isso é profético. É preciso fazer eles calar. Esses homens que andam pregando e retorcendo a palavra por torpe ganância, ou seja, prega por ganância. Prega para ganhar bens materiais. Na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Então aqui está dizendo que o povo de Deus sofre porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E de repente você é um desses, que quando me ouve falar, você diz: é um fofoca gospel, é fofoca,
está escandalizando o evangelho. Então, a Bíblia manda eu deixar impune. Se eu estou errado, eu preciso tanto mudar meu coração, irmão. Eu preciso mudar tanto as minhas atitudes. Nós precisamos. E nem tanto eu digo para você, eu sou uma pessoa justa e certa. Não, porque no dia que eu reconhecer que eu sou uma pessoa justa e correta, eu vou parar de buscar Deus, porque eu vou ver que eu não preciso mais. Então, o que eu quero dizer aqui? Que às vezes o bispo Macedo, no tempo que eu estava lá, ele zombava da Assembleia de Deus. Ele amaldiçoava outras igrejas. E a Bíblia nos ensina que Deus nos chamou para abençoar, não foi para amaldiçoar. Né? Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Eu lembro que o bispo Edir Macedo, ele zombava da palavra, da maneira dos crentes cumprimentar os outros, paz do Senhor. Ele zombava. Ele zombava quando os irmãos falavam paz do Senhor. Né? Ele zomba, né, com algumas atitudes sobre a maneira das pessoas adorar a Deus. Eu também não concordo com certas maneiras de adorar a Deus, lógico. Adorar a Deus pulando no chão, dando cambalhota. Se a Bíblia diz que nós temos que ter domínio de si, se eu tenho domínio de si, o meu espírito que habita em mim tem que dominar as minhas atitudes. Imagina o Espírito Santo, né? O que eu estou falando é que ele zomba, ele debocha. Tipo se a única igreja de Deus fosse a igreja universal. E não é. E não é, irmão. E não é, está errado. Né? Está errado, eu não posso debochar de igreja. Eu tenho que levar os irmãos a crer na palavra de Deus. Lógico que tem umas igrejas aí que realmente está fora do padrão da Bíblia. Mas eu não vou zombar. Eu tenho que ensinar. Já ele zomba. Eles vê muitos crentes como endemoniados. Eu também vejo, não vou mentir. Mas não da maneira de zombar, sorrir como se eu fosse o único pastor que prega a verdade, como se o único ministério de Deus fosse a minha congregação, o meu ministério. Não. Eu não vou falar aqui o que ele falava das igrejas, quando saudava a paz do Senhor. Tem uns que até hoje falam assim, que paz do Senhor? Não. Porque ele se espelha naquela palavra que diz, eu não vim trazer paz, mas espada. Mas quando Jesus disse que veio trazer espada e não paz, ele quis dizer que veio trazer uma luta. Ele veio trazer uma missão para você e para mim. Aliás, as nossas lutas é de guerra, é de luta. Agora, a paz do Senhor, que a Bíblia diz, a paz do Senhor vos dou. A paz do Senhor vos dou. Então, Jesus falou assim, a minha paz vos dou, porque nós temos que ter paz dentro de nós. Se nós não tiver paz dentro de nós não vamos ter como vencer os dias maus, as tentações, o pecado, né? Então nós temos que ter paz com nós mesmos e com Deus. Agora, eu não vim trazer paz e sim espada. Ele está dizendo que a nossa vida é de luta, tendo paz dentro de nós. Nós temos que lutar, nós temos que guerrear com paz dentro de nós. E não com paz com o mundo, com o que o mundo nos propõe, né? Eu já vi pastor dizer assim, não, se você sair da Universal, você perde a unção, porque a unção está no ministério. Não. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ungiu os apóstolos, não foi o templo. Jesus levantou os apóstolos como apóstolo e não o templo, né? O profeta Samuel consagrou Davi como rei. Depois veio Salomão, e não foi o templo. A unção está em nós. Ele disse que é no ministério, e não é. Né? Então, o que eu sou contra, o que Edir Macedo age, a maneira que ele age, é que ele amaldiçoa as outras igrejas, como se a única igreja perfeita fosse a dele, e talvez a pior que tem. Que ainda prega o sacrifício. E quando eu prego sacrifício, irmão, eu estou anulando o sacrifício da cruz. Porque o sacrifício que Deus quer de você e de mim é o sacrifício de quê? Do nosso corpo vivo como oferta viva. E que nós venhamos ser transformados
o nosso entendimento, pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, né? Então é aí que eu digo que eles até amaldiçoam outras igrejas. E não pode. Aonde as igrejas estão erradas, você tem que ir lá e orientar os irmãos. Ó, a Bíblia diz que não tem respaldo para isso. O que esse pastor está falando, a Bíblia está dizendo que não tem respaldo para isso. Por exemplo, Fogueira Santa de Israel não tem respaldo na Bíblia mais, né? Nunca teve, né? A Arca da Aliança, Deus condena lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, 14 e 15 e diante. Então essas coisas que eu tenho que combater, que não tem princípios bíblicos, né? Então, dízimo dobrado, como tem aí na igreja mundial, não existe isso. Dízimo é 10%. E a oferta é aquilo que você dizima, e a oferta é aquilo que depois do dízimo você sente vontade de ofertar, por amor você oferta, né? Então é isso, você que disse que eu vou para o inferno, como já disseram aí, porque a gente tenta iluminar a mente das pessoas na palavra. O meu povo sofre porque está sendo enganado, está faltando conhecimento à minha palavra, né? Então aqui fica a minha mensagem, irmãos. Cuidado para você não deixar de ser servo de Deus para ser servo do homem e de uma igreja. Você não tem que ser servo de uma igreja ou do homem, e sim um servo do Senhor. Essa é a verdade. Então não estou aqui fofocando do Edir Macedo, da Igreja Universal ou de outra, não. Eu estou aqui falando que a palavra de Deus tem respaldo para você, para mim e para nós. Que Deus abençoe.